Senhor abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações. A igreja de Corinto, em especial, foi uma das missões que mais preocupou Paulo, que mais Paulo se envolveu. É interessante notar que Paulo escreve duas epístolas, e duas epístolas grandes. Talvez seja a igreja que Paulo tenha mais se preocupado. Na verdade, Corinto era uma cidade difícil, devido à sua localização. Era uma cidade portuária, e por conta disso, vários navios chegavam e partiam, pessoas novas entravam, pessoas novas saíam. E quando pessoas chegam, é natural que essas pessoas tragam com elas todo o seu histórico de vida, suas pressuposições, seu comportamento, seu jeito de agir. Por isso, Corinto é uma igreja de tantos problemas. Se os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler Corinto, lê-la novamente, observarão que não faltaram problemas para que aquele apóstolo pudesse estar intercedendo a Deus e orientando aquela igreja. E no primeiro capítulo, Paulo já começa a enumerar o primeiro problema que aquela igreja deveria se tratar. Primeiro problema de divisões. A igreja estava dividida entre partidos, e também estava muito preocupado em conhecer a respeito de tudo, sendo uma igreja estritamente sábia. No entanto, procuravam onde não deveriam procurar. Procuravam a sabedoria na sabedoria esotérica, no envolvimento com outros deuses, com tudo aquilo que não estava relacionado ao nosso Deus. E, meus amados, nesse contexto é evidenciado a diversidade na igreja, isto é, a variedade de pensamentos e a variedade de comportamento dos membros. Nesta manhã nós vamos trabalhar a unidade em meio à diversidade. E para tanto, desejo fazer alguns destaques quanto à diversidade de comportamento da igreja de Corinto. Então, mantenha sua Bíblia aberta para que possamos utilizar. O verso 12 que nós acabamos de ler começa falando sobre uma parte da igreja que algo se denominava aqueles que eram de Paulo. Alguns levantavam-se na igreja e diziam: eu sou de Paulo. Paulo, meus irmãos, era um judeu, como os irmãos sabem, um judeu fariseu. Os fariseus eram um partido que estavam preocupados ali em Israel com o zelo à lei. E essa preocupação era uma preocupação exacerbada, de modo que eles deixavam de fazer bem às pessoas para cumprirem a lei. Se porventura alguém estivesse passando mal no sábado, essa pessoa teria que passar mal até o outro dia, porque eles só iriam ajudar depois do sábado, porque diziam ser o sábado o dia do descanso. Várias vezes Jesus vai curar as pessoas no sábado e os fariseus falavam: como pode esse homem curar alguém no sábado? Eles não entendiam, na verdade, que o sábado estava contando para Jesus, porque depois Jesus diz em Mateus 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Meus irmãos, Paulo era um judeu, membro fariseu, perseguidor da igreja, como os irmãos sabem, e ainda consentiu na morte de Estevão. Paulo esteve presente quando Estevão, o líder da igreja cristã, havia sido apedrejado. E diz o texto de Atos que as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo. Se foram depositadas pelos pés de Paulo, Paulo estava consentindo aquela morte. Mas, meus irmãos, Paulo, de perseguidor da igreja, de inquisidor da igreja, passou a ser um homem perseguido. Paulo havia experimentado a transformação de Jesus. Por isso ele é conhecido como o apóstolo da graça. De uma graça que se estende a todos os homens, independente do seu histórico de vida. Como disse, Paulo havia se consentido, havia consentido na morte de Estevão. Portanto, a sua história pregressa, a sua história antes da sua conversão, era uma história negra, de matança de cristãos, de fogo em locais onde os cristãos estavam reunidos. Mas Paulo
não experimenta de Jesus, ele experimenta da graça remidora de Jesus. Por isso lá em Gálatas ele diz: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Você pode estar pensando sobre as possibilidades negativas dessa igreja dividida em partidos, mas eu quero pensar com você sobre essa diversidade. É possível que aqui nesta manhã nós tenhamos pessoas, membros dessa igreja, pessoas consagradas, que fossem do partido, que sejam do partido de Paulo. Há crentes em nossa igreja que estão preocupados não somente com a lei, mas estão preocupados com a graça. Se nós fôssemos olhar para a nossa vida antes de Jesus Cristo, veríamos que nada do que fizemos seria suficiente para chegar próximo de Deus e falar: olha, isso eu fiz de bom. Por isso que eu vejo que na nossa igreja, e assim como na igreja do Senhor, existem aqueles que estão preocupados com a graça, aqueles que acolhem as pessoas, aqueles membros que ao chegarem uma pessoa na igreja, cumprimentam aquela pessoa, independente de ser uma autoridade, independente de ser uma pessoa que esteja à margem da sociedade, mas crentes que entendem que a graça de Deus é manifesta a todos os homens e todos aqueles que quiserem. Mas em segundo lugar, existia nessa igreja uma outra diversidade. Os que eram do partido de quem? De Apolo. Apolo também era um judeu. Um judeu não porque tinha nascido nos territórios de judeu, mas um judeu de descendência, nascido em Alexandria. Na verdade, Apolo havia sido discipulado. E presta atenção que importância: discipulado, como nós estamos fazendo na nossa classe, discipulado por um casal chamado Áquila e Priscila. Mas Apolo era um homem diferente, ele era um homem eloquente, tinha facilidade em se expressar, tinha facilidade em pregar a palavra do Senhor. E além de eloquente, ele era um homem muito sábio, de profundo conhecimento da palavra do Senhor. É possível também que nós encontremos em nossas igrejas hoje pessoas como Apolo, pessoas sábias, que vêm aqui para frente, que dirigem o culto, que preguem a palavra do Senhor, pessoas que, quando abrem a Bíblia, falam com tanta profundidade. Apolo era esse tipo de homem, e tinha pessoas na igreja de Corinto que eram semelhantes a Apolo, e tem pessoas na igreja do Senhor que são semelhantes a Apolo, pessoas que o pastor fala e abre a Bíblia para ver se de fato o que ele está falando é o que a Bíblia está dizendo. Encontramos pessoas assim na nossa igreja, e como é bom vermos pessoas que estão à frente, trabalhando, pessoas que estão falando, pessoas que estão pregando a palavra do Senhor e que têm um conhecimento profundo. Mas em terceiro lugar, nós vemos um outro partido, ou uma outra diversidade nessa igreja. Qual é essa outra diversidade, além de Paulo e Apolo? Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro. Pedro era um judeu natural da Galileia, e a região da Galileia era uma região um pouco desprezada. Uma região, se fôssemos comparar hoje, com o Nordeste brasileiro, de dificuldades, onde o povo não tinha acesso às escolas de filósofos e do judaísmo da época, pessoas que falavam diferente de toda Israel, pessoas